na aula anterior. Bom, então, ó, já estou gravando aqui. O caderno de física de vocês já está aberto aí desse lado. Então, vamos recomeçar. Nós estávamos falando, então, na aula passada, de um assunto chamado movimento circular. Confirmem para mim se a gente já começou a falar sobre isso. Essa lista, se eu não me engano, no total, Ícaro, ela tem 39 exercícios, tá? Uma delas eu acho que tem 20 e a outra tem 19. São duas listas, cada uma delas está valendo 2 pontinhos. Então, a entrega das duas listas vale 4 pontos, tá? Então, nós começamos na última aula, movimento circular, e nós começamos por uma definição de um conceito chamado frequência. E aí eu defini para vocês frequência como sendo o número de voltas que um objeto dá durante um certo intervalo de tempo. Disse também para vocês que a unidade de frequência poderia ser RPH, rotações por hora, RPM, rotações por minuto, ou RPS, rotações por segundo, que nós abreviamos para o símbolo Hertz, HZ. H maiúsculo e Z minúsculo. Depois eu disse para vocês que quando um objeto dava uma única volta, o intervalo de tempo recebia o nome de período. E aí nós escrevíamos a expressão da frequência como sendo uma volta só, um em cima, sobre o T embaixo. E aí esse T era maiúsculo, exatamente porque ele não era um intervalo de tempo qualquer. Ele é um intervalo de tempo de uma volta apenas. Vou fechar aqui a porta porque eu estou com frio. E tem cachorros latindo. Então, desculpa aí, eu saí da frente do computador que eu fui fechar a porta. Então, defini isso na aula passada para vocês. Foi a primeira definição que eu comecei. Depois que eu defini o conceito de frequência e período, então anotem aí, ó, nós definimos frequência e nós definimos período. Eu defini um outro conceito chamado ângulo, tá? E o conceito ângulo eu defini para vocês como sendo a medida de um arco dividido pelo raio. E esse arco eu escrevi como S, tá? Sempre que eu tenho uma variação do ângulo, é porque o que está variando é o tamanho do arco e não o tamanho do raio. No nosso movimento circular, o raio se mantém fixo, né? O que muda são as posições angulares. E aí nós vimos que ângulo não tem unidade de medida. Porém, embora ele não tenha unidade de medida, foi criado para ele uma unidade fictícia. Que unidade foi essa? Graus e radianos. E aí eu disse para vocês que 360 graus corresponde a 2π radianos. Isso é o mesmo que dizer que 180 graus é π radianos. Então, também defini para vocês o que era o conceito de ângulo. Depois de ter feito essa definição também do conceito de ângulo e de frequência, eu passei para outros conceitos de movimento circular. Que outro conceito que eu passei a definição para vocês? Eu passei o conceito de velocidade angular. A velocidade angular, eu usava essa letrinha que parece um W do alfabeto grego, chamado ômega, e eu defini para vocês que a velocidade angular era a variação da posição angular dividida pelo intervalo de tempo. Ou ainda, a variação do ângulo que ocorria durante um certo intervalo de tempo. Unidade dessa velocidade angular
radianos por segundo, ou graus por segundo, tá? Mas nós sempre vamos trabalhar com os nossos exercícios em radianos. Disse para vocês que existia uma outra maneira de eu calcular essa velocidade angular. Que outra maneira era essa? No caso de uma única volta, eu poderia escrever a velocidade angular como sendo 2π, que é a variação do ângulo de uma volta completa, dividida pelo intervalo de tempo de uma volta completa, que era chamado de período. Então, 2π é o ângulo descrito em uma volta completa, e o intervalo de tempo para uma volta completa se chama período, e aí eu uso a letra T maiúscula. Ainda disse para vocês que eu podia usar um artifício matemático, multiplicar essa expressão todinha por 1, e se eu multiplico essa expressão por 1, ela não muda, porém, aparece nessa minha expressão 1 sobre t. E 1 sobre t é chamado de frequência. Então, eu também poderia escrever velocidade angular como 2π vezes a frequência. Na aula passada, eu ainda falei para vocês que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Tá? O que é a mesma velocidade angular? A velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo, mas a velocidade linear era o meu ΔS sobre ΔT. Como é que eu fiz para escrever a relação? Peguei a situação também de uma volta completa. Em uma volta completa, a distância que o objeto percorre corresponde ao perímetro de uma circunferência. Posso escrever desse modo, tá? Então, aqui eu estou olhando distância percorrida. Circunferência. Olha a distância percorrida, tá? E no caso do perímetro da circunferência, a gente sabe calcular ele como sendo 2π vezes r. Como eu estou considerando uma volta só, eu escrevo essa velocidade linear como a distância percorrida, 2πr, sobre o tempo de uma volta só, que é o período, que é o t. Uma volta só. Aparece 2π sobre t na minha expressão da velocidade linear. Então, eu vou dizer que a velocidade linear é 2π sobre t é velocidade angular. Isso vezes o raio. Então, defini velocidade angular de 3 maneiras. Variação de ângulo por tempo, 2π sobre período e 2π vezes f. Montei uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Olhem aí, vejam se eu não fiz tudo isso no caderno de vocês. E se eu não me engano, eu encerrei a aula fazendo a seguinte colocação. Existem as funções horárias. E aí eu comecei a definir uma função horária, que é a função do ângulo. Então, como é que o ângulo... Peraí, deixa eu mudar aqui. Como é que o ângulo está variando com o tempo. Como que eu fiz para chegar nessa função horária? Eu peguei a velocidade angular, que era ΔΦ sobre ΔT, abri essa expressão como sendo posição angular final menos posição angular inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial é 0, eu fiquei com a expressão da velocidade angular como sendo posição angular final menos posição angular inicial sobre t. O t estava dividindo, eu levei ele para o outro lado, multiplicando. Então, eu fiquei com velocidade angular vezes tempo igual a posição angular final
menos posição angular inicial. Peguei a posição angular inicial, que era positiva, e levei ela para o outro lado. Se eu levo ela para o outro lado, ela passa a ser negativa. E aí eu fiquei com posição angular final igual a posição angular inicial, mais velocidade angular, vezes tempo. E disse para vocês que essa expressão é o mesmo que S igual a S0 mais V vezes T. Ok? E é a mesma expressão, porque se eu pegar a expressão do sorvete e dividir ela todinha por R, R é um número, eu fico com S sobre R, que eu defini aqui em cima, ó, S sobre R era o ângulo, S0 sobre R, portanto, o ângulo inicial, e V sobre R veio daqui, ó. Passa o R para o outro lado, vira ômega, tá? Então, era a mesma função. Se eu não me engano, foi aí que eu parei com vocês. Concordam? Professora, se você puder deixar ali pra gente copiar, porque pelo menos no meu caderno não tinha essa parte da função horária. Não tinha? Só ia até V igual a W vezes R. Tá bom. Então, Pra mim também tô... acabou aí. Desculpa. Então, é que eu achei que tivesse ido até a função, tá? Então, eu consigo transformar a expressão ΔΦ sobre ΔT em uma função horária, tá? Todas as funções que nós tínhamos, nós vamos escrever ela agora angularmente. O que muda é, antes eu tinha S, que era posição linear, eu estou trocando agora por posição angular. Continua sendo uma posição, só que um era numa reta, o outro era numa circunferência. Antes eu tinha velocidade de um objeto em linha reta, que eu chamo de velocidade linear. Agora eu vou ter uma velocidade que eu vou chamar de velocidade angular. Tá? Só troquei letrinhas. S por φ, V por ômega. Quando eu escrevo S igual a S0 mais V vezes T, se eu dividir toda por um número, desde que seja pelo mesmo número, né? Eu transformo ela numa função angular. Mas para transformar numa função angular, esse número tem que ser o raio da circunferência, tá? Então, se eu tiver uma função do tipo S igual a 4 mais 3t, essa função é sorvete, né, gente? Ó, S igual a S0 mais V vezes T, tá? Mas se o exercício me der o raio como 4 metros, estou inventando, tá? Se me disser, ó, o raio é 4 metros, eu vou pegar isso aqui, eu vou dividir tudo por 4. Minha função não muda quando eu divido tudo por 4, ó. Normalmente, quando está tudo no mesmo denominador, o que, que a gente faz? A gente cancela os denominadores, não é isso? Quando os denominadores são todos iguais. Só que nesse caso, eu não vou cancelar, tá? Por que, que eu não vou cancelar quando eu coloco o 4 aqui embaixo? Porque quando eu coloco o 4 aqui embaixo, eu escrevi posição linear sobre raio. E isso, para nós, é ângulo. Ângulo final, posição linear inicial sobre raio, é ângulo inicial. E V, ó, pega o R, passa para o outro lado, V sobre R é o W, que é a nossa velocidade angular, tá bom? Então, eu consigo pegar algo que é linear e transformar em angular. De que maneira? Dividindo por R. Tá, e se for angular, eu consigo transformar em linear? Sim,
multiplicando por R. Do linear para o angular, eu divido. Do angular para o linear, eu multiplico. Então, se eu pegar aqui, ó, e fizer φ vezes R, φ0 vezes R, ômega vezes R vezes T, eu estou escrevendo sorvete, tá? Com mais letras. O R, como ele aparece em todos os termos, eu poderia cancelar, ó. Ele é um número, tá? Mas nesse caso, eu não cancelo. Por que que eu não cancelo? Porque eu estou pegando o R, que está aqui embaixo, no meu ângulo, dividindo, e estou levando para o outro lado, multiplicando. Φ vezes R é S. Φ0 vezes R é S0. E ômega vezes R é V. Então, para transformar angular em linear, eu multiplico por R. E para transformar linear em angular, eu divido por R. E a Professora, gente vai usar isso sempre. Ok, fala. é, assim, você está falando de transformar de angular para linear, Hum, como é que se colocaria isso para fazer no exercício? Porque, num exercício, por no exemplo, exercício. vou subir aqui uma situação. Eu poderia perguntar para você, quando a roda de uma bicicleta dá uma volta completa, qual é a distância que você percorreu? O exercício mais simplesinho possível. Ó. Quando uma bicicleta dá uma volta completa, qual foi a distância que é percorrida? Então, você vai imaginar o seguinte, você vai pegar como se fosse um barbante, né? E pensar assim, ó, esse ponto aqui, para dar uma volta completa, ele vai se deslocar tudo isso aqui, ó. Então, eu estou pintando de azul o quanto ele vai se deslocar, tá? Põe um barbante aqui. Pega isso e estica. Quando você estica, você transformou uma coisa angular em linear, tá? Ah, se uma roda de uma bicicleta efetuou 25 voltas em 2 segundos, qual foi a distância que meu objeto percorreu, a minha bicicleta percorreu? Isso é um tipo de pergunta que eu posso te fazer. Mas eu vou te dar vários exemplos daqui a pouquinho, tá? Com enunciado bonitinho, não se preocupa. Como é que eu transformo uma coisa em outra, tá? Mas eu sempre vou estar transformando uma coisa em outra. Então, antes de fazer os exemplos, eu preciso definir mais uma grandeza com vocês, que vai aparecer no movimento circular. Então, acho que vocês anotaram já tudo isso aí no caderninho de vocês, ok? Tá aqui minha lousinha, angular e linear. Tem os slidezinhos também em PowerPoint lá no e-book. Eu preciso definir agora para vocês um conceito chamado aceleração centrípeta, que vai aparecer no movimento circular. Independente dele ser um movimento circular uniforme ou dele ser um movimento circular variado, tá? Então, olha, o que eu vou fazer aqui, vocês não vão precisar fazer o tempo todo, não. Eu vou só deduzir a equação da aceleração centrípeta para vocês saberem da onde a aceleração centrípeta vem, tá? Não precisa deduzir o tempo todo. A aceleração centrípeta eu vou representar pela letrinha AC. Então, para deduzir a aceleração centrípeta, eu vou começar relembrando algumas coisas lá do comecinho do ano. Deixa minha luzinha aqui se acertar, que ela está pensando. Eu preciso fechar uma circunferência. Ela fechou. Vamos ver se ela abre aqui de novo. Abre. Essa luzinha, ela está dando muitos chutes.
Espera lá, eu vou desenhar uma circunferência, assim que essa minha luzinha permitir. Se ela não permitir, eu vou ter que ir lá para o PowerPoint para fazer a dedução para vocês. Ela está pensando. Vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo. Então, eu vou desenhar uma circunferência bem grande. Tá? Quero fazer na luzinha porque ela ajusta a minha circunferência. Então, eu vou começar com a seguinte definição. Ó. Toda circunferência tem um centro, tá? A distância entre o centro e a borda da circunferência, nós chamamos essa distância de raio. Vejam que eu estou desenhando o meu raio como um vetor, tá? Vou chamar esse vetor de vetor R1. Então, eu tenho um objeto, que vai ser uma bolinha, que está lá em cima na minha circunferência, e eu vou dizer que, em relação ao centro, essa bolinha está numa distância R1. A minha bolinha muda de posição no meu arco, mas a distância dela do centro não muda, tá? Em relação ao centro, ela praticamente não se deslocou, mas ela se deslocou no meu arco. Ela saiu lá de cima e veio para uma posição aqui na lateral. Embora o arco não tenha mudado, o raio não tenha mudado de tamanho, eu vou chamar ele aqui de R2, tá? Eu estou representando o raio como sendo um vetor que vai do centro até a borda da circunferência. Eu vou dizer para vocês, então, que o módulo do R1 é igual ao módulo do R2, que eu vou chamar de R. Ok? Porque eles são iguais, tá? Lá no comecinho do ano, eu defini para vocês 4 tipos de velocidades. Velocidade média, velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea. Não sei se vocês se lembram disso. Então, tinha um objeto que saía de uma posição, ia para uma outra posição, e aí o que a gente sabia? Que se a gente pegasse a distância percorrida e dividisse pelo tempo, nós tínhamos a velocidade média. Nós sabíamos que se nós pegássemos o deslocamento e dividisse pelo tempo, nós tínhamos a velocidade escalar média. Posição final menos posição inicial, dividida pelo tempo. Nós sabíamos também que se nós desenhássemos um vetor da posição onde meu objeto saiu até a posição onde meu objeto chegou, desenhava um vetor, eu calculava uma velocidade vetorial, que era o meu vetor deslocamento, dividido pelo tempo. E aí tinha a velocidade instantânea também. Então, eu falei dessas 3 velocidades para vocês no comecinho do ano. Por que eu quero relembrar isso? Porque nesse caso, eu também poderia calcular a velocidade escalar média, a velocidade média e a velocidade vetorial. Tá? Eu vou pensar aqui na velocidade vetorial. Para mim, o meu objeto se deslocou lá de cima até essa posição aqui na diagonal. Então, eu posso desenhar um vetor deslocamento da onde ele saiu até onde ele chegou. Então, vou tentar desenhar, se minha luzinha deixar, um vetor deslocamento aqui. Essa luzinha hoje vai dar trabalho. Escreve, luzinha. Ela não quer escrever, gente. Ela travou. Tecnologia. Eu acho que eu vou ter que passar lá para o PowerPoint. Deixa. Ela fechou. Agora ela fechou de vez. Espera aí que eu vou tentar abrir ela de novo. Enquanto a minha luzinha abre, eu vou começar a chamada, porque ela demora para abrir. Vamos ver se eu consigo começar a chamada. Primeiro, Mac. Coloca um S para mim no chat, Adriane, se estiver presente.
Andrei. Bom dia, professora. Bom dia. Arthur Ribeiro. Davi. Presente. Elisa. Estou fazendo a chamada enquanto a luzinha não abre. Bom dia, Elisa. Emanuel Conceição. Salve. Emanuel José. Esther. Oi, Esther. Fabrício. Felipe. Fabrício está aí, Felipe também. Fran, cadê a Fran? Salve, Fran. Giovana, Gi, cadê você? Júlia, cadê a Julinha? Julinha tá aí, bom dia, Julinha. Ícaro. Bom dia, professora. Bom dia. Isa. Parei a chamada aqui na Isa, porque minha luzinha abriu, finalmente. Agora vamos ver se ela funciona, né? Só abrir não adianta. Deixa eu subir minha tela. Aí. Então, eu estava desenhando um vetor deslocamento aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho um vetor deslocamento. Que, na verdade, esse vetor deslocamento é o R2 menos o R1, vetorialmente, tá? O R2 é um vetor que está aqui, ó, vou desenhar ele separadinho. Menos R1 é o meu vetor R1 do contrário, ele estava apontando para cima, ele passa a apontar para baixo. E o meu vetor D está na origem livre com a extremidade livre. Ok? E aí, eu vou marcar aqui um ângulo entre R1 e R2. E esse ângulo, eu vou chamar ele de ângulo alfa. Tá? Tem um ângulo aí entre R1 e R2. Então, eu tenho um triângulo, tá aqui no meu cantinho de baixo, que tem um lado que mede R1, o outro lado que mede R2 e um lado que mede D. São tudo vetores. E entre R1 e R2 tem um ângulo. Tá? Não ficou muito certinho o meu triângulo, mas eu vou deixar ele aqui destacado, porque daqui a pouco eu vou pegar ele. Tá bom? Lembrando que R1 e R2 são iguais, porque ele é o raio da minha circunferência. Agora, eu vou imaginar essa circunferência de uma outra maneira, tá? Então, vou desenhar minha circunferência de novo, aqui embaixo. Ah, ele não ajustou. Ajustou. Ajusta a circunferência. Aí. Vou pegar o meu objeto que está aqui em cima. Meu objeto está lá em cima. E eu sei que esse objeto está se deslocando nessa circunferência, então eu vou desenhar o vetor velocidade dele. Então, aqui está o meu vetor velocidade linear. O vetor velocidade, que eu desenho no movimento circular, ele é sempre perpendicular ao raio. O que significa isso? Aqui, ó, está o meu centro, está o meu raio. O vetor V1 sempre vai formar 90 graus com o raio. Aí o meu objeto se deslocou, veio aqui para o ladinho da minha circunferência. Eu vou desenhar nessa nova posição angular um outro vetor velocidade linear, do mesmo tamanho do V1, tá bom? Por que do mesmo tamanho do V1? Porque eu estou falando com vocês de movimento circular uniforme. Se eu modificar o tamanho desse meu vetor, ele passa a ser um movimento circular variado. Se o V1 for menor do que o V2, eu tenho duas acelerações no meu problema. A aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, tá? Por enquanto, eu quero só aceleração centrípeta.
Se eu pegar o meu objeto numa terceira posição, aqui embaixo, novamente, eu vou desenhar o meu vetor velocidade do mesmo tamanho e formando 90 graus com o raio. De tal forma que o módulo do meu vetor V1 é igual ao módulo do meu vetor V2, que eu vou chamar de V. Simplesmente eu vou chamar de V, tá? Antes eu olhei só o deslocamento, agora eu estou olhando a velocidade num objeto que está se deslocando aí na trajetória. Não estou pensando na velocidade angular, embora eu sei que está mudando a posição angular. A velocidade linear, ela está mudando de direção e sentido. Então, se a velocidade linear está mudando de direção e sentido, eu tenho uma variação do meu vetor velocidade, não em módulo, tá? Se eu pegar a variação desse meu vetor velocidade em direção e sentido e dividir pelo tempo, eu acho uma grandeza física chamada aceleração. E essa aceleração vai ter uma característica em particular. Essa aceleração, ela é uma aceleração que aponta para o centro. Já vou desenhar ela, por isso que ela se chama centrípeta. Antes de desenhar essa aceleração, eu vou fazer o seguinte. Vou lembrar que entre os raios existe um ângulo alfa, tá? Vou prolongar o meu vetor V2 e vou fazer uma demonstração matemática para vocês. Estou prolongando em laranja o meu vetor V2. Estou prolongando o meu vetor V1. Prolonguei os dois. De tal forma que eu fiquei aqui, ó, vou fazer com marca-texto em amarelo. Eu fiquei com uma figura matemática que é um quadrilátero. Estou passando um marca-texto amarelo no meu quadrilátero. Aqui em casa eu não consigo enxergar, eu vou trocar o marca-texto, tá? Vou trocar ele de cor, porque aqui para mim ficou difícil de ver o quadrilátero. Ou eu tô cega, ou esse amarelo aí tá muito fraquinho. Vou mudar aqui o marca-texto para mostrar o quadrilátero para vocês. Eu vou pôr ele de azul. Não, rosa. Acho que o rosa é mais forte. Ó. Tem aqui um quadrilátero. Localizar o meu quadrilátero. Ok? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela vale 360 graus. Então, se eu pensar que um quadrado é um quadrilátero, cada lado dele mede 90 graus. Se eu somar 90 com 90, 180, com mais 90, 270, com mais 90, 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. O que significa que a soma de qualquer ângulo interno de um quadrilátero vai dar 360 graus. Quem são os ângulos internos desse quadrilátero que eu desenhei? Eu sei que um desses ângulos mede alfa, outro ângulo mede 90 graus, que é aqui em cima. Outro ângulo aqui de baixo, ó, daqui de dentro, mede 90 graus. Aí eu tenho um ângulo aqui, que eu não sei quanto ele mede, ó. Tô passando um preto ali em cima na minha lousinha. Eu não sei quanto ele mede, tá? Porém, eu sei que isso tudo tem 360 graus. Então, eu tô imaginando, ó, tem uma linha reta, dessa ponta até a outra ponta tem 180, tá? Daqui, se eu der a voltinha, tem 180. Eu tô pegando um pedaço, ó. Pegando um pedaço aqui, tá? Quando eu pego esse pedaço aqui, vou chamar esse ladinho da direita de X. Portanto, essa parte aqui de dentro seria 180 menos X.
Que zona, Glaucia. Tudo bem, eu estou indo devagarzinho para mostrar para vocês, tá? Então, estou somando os ângulos internos, está faltando eu somar os 180 mais, menos x. Peguei todos os ângulos, um é alfa, o outro é 90, o outro é 90, o outro é 180 menos x, e a soma tem que dar 360. 90 com 90 dá 180. Com mais 180 dá 360, que é positivo, e quando eu passo para o outro lado, ele passa negativo. De tal forma que o 360 sumiu. E eu fico, então, com alfa menos x igual a zero, x é igual a alfa. O que eu quis mostrar aqui? Eu quis mostrar que o ângulo que vai existir entre o meu vetor V1 e o meu vetor V2, que está lá do outro lado, ó, está lá embaixo o meu vetor V2, entre o V1 e o V2, existe o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo que aparece dentro da minha circunferência, tá? Então, imagine que eu pego, vou pôr em verde, ó, esse vetor V2, que está aqui, e desloco ele aqui para cima, ó. Tá? Entre V2 e V1, ou desloco ele para cá, que é o que eu vou fazer, na verdade. Ó. Vou deslocar ele para cá. Entre V1 e V2 tem um ângulo alfa. Estou mostrando isso para vocês. Então, vou voltar, vou lá para cima, vou subir de novo. Eu rabisquei bastante meu desenho. Vou fazer mais uma figura aqui. Tanto é que nos meus slides está cheio de figuras para mostrar. Aqui está o meu V1. Aqui estava o meu V2. Essas eram as minhas posições, V1 e V2. E aqui estavam os raios da minha circunferência e o ângulo alfa. O meu vetor variou de posição, então eu tenho um ΔV. Como é que eu calculo esse ΔV? V2 menos V1. Isso é ΔV. O que significa V2 menos V1? Significa que eu mantenho as características do V2 e inverto o sentido do V1. Meu V1 está apontando para a direita. Então, eu vou desenhar o meu vetor menos V1 apontando para a esquerda. Então, aqui está o menos V1. Vou traçar o meu vetor V2 com todas as características dele, aqui, ó, na origem do menos V1. Só desloquei daqui para cá. Veja, tá paralelo, ó, o V2, com essa malinha imaginária aqui, paralelo, desloquei o meu vetor V2 para cá. De tal forma que eu fiquei com origem do V2 ligado à extremidade do menos V1. Tem uma origem livre, uma extremidade livre. Se eu ligar a origem livre com a extremidade livre, eu tenho aqui o meu vetor ΔV. E o meu vetor ΔV aponta para o centro da circunferência. Portanto, se eu pegar esse meu vetor ΔV, que aponta para o centro da circunferência, e dividir ele pelo tempo, eu vou achar uma aceleração que está apontando para o centro da circunferência, e essa aceleração eu vou chamar de aceleração centrípeta. Vejam que, na minha figura, eu tenho um triângulo que um lado mede menos V1, o outro lado mede V2, um lado mede ΔV, e eu sei que entre V1 e V2 existe um ângulo alfa. Vejam, vou desenhar aqui do lado. Um lado do meu triângulo mede V1, o outro lado do meu triângulo mede V2. V2 e V1 em módulos são iguais, e um lado mede ΔV.
e entre eles tem um ângulo alfa. Esse triângulo que eu desenhei agora, ele é semelhante ao triângulo que eu desenhei aqui em cima, ó. Tem um triângulo aqui em cima, tem um triângulo aqui embaixo. Como é que eu sei que esses triângulos são semelhantes? O triângulo aqui de cima, ele é um triângulo que tem dois lados iguais, isósceles. Tem dois lados que medem R. R1 e R2 são iguais. Aqui embaixo, eu tenho um triângulo com dois lados iguais. Só que eles medem V. V1 e V2 em módulos são iguais. Entre os meus dois lados que medem iguais, existe um ângulo alfa aqui em cima, ó. E aqui embaixo, entre os dois lados que têm medidas iguais, eu também tenho um ângulo alfa. Portanto, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, isso quer dizer que eles também têm os mesmos ângulos internos, tá? E existe uma proporção entre eles. E é essa proporção que eu quero. Eu vou dizer que o vetor deslocamento está para o lado R, é uma relação do ângulo, ó. Posso dizer que o ângulo é D sobre R, se eu pensar em seno, cosseno, né? Então, para o meu ângulo, D está para R, no triângulo lá de cima, e no triângulo aqui de baixo, para o meu ângulo, ΔV, está para V. Então, aqui em cima, o lado oposto é o D, aqui embaixo, o lado oposto ao ângulo é o ΔV. Aqui em cima, o lado mede R, e aqui embaixo, o lado mede V. Tá, mas cadê a aceleração centrípeta aí, Glaucio? Aceleração centrípeta está aqui, ó. Se eu pegar essa expressão que eu montei agora, da semelhança entre os triângulos, e dividir os dois lados por 2, ela não muda. Tenho 2 de um lado, 2 do outro, eu posso cancelar os denominadores. Se eu pegar essa expressão que eu montei agora e dividir os dois lados por 5, essa minha expressão não muda. Eu posso cancelar os denominadores. Se eu pegar essas duas expressões que eu montei aqui embaixo, essa expressão que eu montei aqui embaixo, e dividir os dois lados por 22,89, minha expressão não muda, porque eu posso simplificar os dois lados, tá? Então, eu posso, desde que eu coloque dois lados, dois números iguais dos dois lados, a minha expressão não muda. Só que eu não vou colocar número, eu vou colocar aqui um ΔT e aqui um ΔT. O mesmo ΔT. Estou colocando ΔT de um lado e estou colocando ΔT do outro. Lembrando que tempo é um número. Vejam o que acontece quando eu divido isso por t. Do lado direito, eu fico com vetor deslocamento sobre tempo. E vetor deslocamento sobre tempo é velocidade vetorial. Isso tem um R aqui embaixo, ó, que eu não mexi. Do lado esquerdo, eu fico com ΔV sobre ΔT. E esse ΔV sobre ΔT, ele é uma aceleração. Só que ele não é uma aceleração qualquer. Ele é a minha aceleração centrípeta. E ainda tenho um V aqui embaixo, ó. Esse V que está aqui embaixo, eu vou levar ele para o outro lado. Ele estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter uma equação para a aceleração centrípeta, que vai ficar V vezes V dividido por R, que nós vamos tirar o símbolo de vetor e vamos escrever como sendo V quadrado dividido por R. Essa é a expressão da aceleração centrípeta, mostrando para vocês, passo a passo, como é que eu chego nela, tá? Lembrando, vocês não precisam saber deduzir essa expressão, ok? Vocês precisam saber usar essa expressão.
Eu vou terminar a chamada, porque hoje é uma aula só, e a minha aula já acabou. Então, eu parei na Isa. Jamile tá aí, põe um S para mim no chat, Jamile. Joana. João Vitor. Ah, perdão, pulei João Marcos. Ah, João Marcos tá aí. O João Vitor Santos e o Morazi também. Cadê a Joana, não? Jonatas. Salve, Jonatas. Josias. Cauê. Lemuel. A Joana aí. Tudo bem, Joana. Pus presença. Lemuel tá aí. Léo, Leonardo. Lívia. Cadê a Li? Lívia tá aí. Lucas Eduardo não frequenta. Lucas Gomes. Salve. Lucas Marçom. Ok. Lucas Rodrigues. Ok. Matheus Alexandre. Matheus Vilhena. Michele. Cadê a Mi? Bom dia. Bom dia. Mirela. Salve, Mirela. Nicolas. Otávio. Bom dia, Otávio. Raeli. Não. Roger. Vem cá, cachorro. Roger tá aí. Samuel. Sofis. Aí. Stênio. Samuel também tá aí. Stênio. E Tiago. Pessoal, eu estou encerrando a aula por aqui. Depois, na próxima aula, eu vou montar a relação da aceleração centrípeta com a velocidade angular, tá? Então, me lembrem que eu parei na aceleração centrípeta da maneira linear. Nós usaremos a massa, sim, no movimento circular, Emanuel, mas eu vou usar o valor da massa quando eu estiver trabalhando com o conceito de força, porque aí eu vou falar em forças centrípetas, tá? Que são aquelas forças que fazem o objeto descrever um movimento circular. Para que um objeto faça um movimento circular, é necessário que eu tenha uma força que modifique a direção e o sentido dele. Senão, esse objeto sempre vai se movimentar em linha reta, de acordo com a primeira lei e a segunda lei de Newton, tá? Eu vou usar a primeira, segunda e terceira lei de Newton, ok? Estou encerrando a gravação. Pode falar. Essa força centrípeta aí é a força que gruda na cadeira? Quando você tem aquele brinquedo de gira-gira, assim? Sim. Ah, tá.